falou que iria gravar um áudio, inclusive, que a gente vai finalizar o nosso momento com a fala dele, que é muito bacana, muito sensata e muito propícia para o momento que a gente está aí, né, próximo ao Natal, né, é um momento que eu particularmente gosto muito. E o professor Douglas, da área de História e Filosofia, né, que ia falar dessa parte inicial aí, essa questão do que é felicidade, e que a felicidade realmente está nas pequenas coisas, né? Não vou arriscar a entrar nesses dois méritos, não, porque a gente terá, né, com certeza, novas possibilidades aí, né? Novas datas para frente aí, nada impede que os dois participem aí, né? Então, falando um pouquinho sobre a questão da felicidade, um pouquinho sobre essa questão, né, do ser humano e a importância desse sentimento aí, que é o amor, né? Bom, a minha parte, né, nós fizemos essa live no ano passado, quando a escola pediu, né, eu sugeri o mesmo tema, uma temática que a gente fez no ano passado em outra escola, e que realmente me chama muita atenção, principalmente no mês de dezembro aí, né? Eu fiz aniversário há poucos dias, né? E eu acho que é uma época do ano que eu sempre gosto muito, tá? E aí a minha parte vai ser com relação a essa questão da química do amor, esses hormônios aí que estão no corpo da pessoa apaixonada, e a paixão das mais diversas formas, né? Não só a paixão entre duas pessoas, mas entre amigos, né? Entre pais e filhos, né? Então, toda forma de amor aí, tá? Nós usamos até uma frase lá no cartaz que inicia o nosso momento de hoje, que é: e cada verso meu será para te dizer que eu sempre vou te amar por toda a minha vida, do Vinícius de Moraes, tá? E quando a gente fala em química do amor, é interessante porque eu ainda, quando era estudante do curso de química, né, lá na cidade de Viçosa, eu fui em um encontro na UFMG que um dos temas, né, que era discutido, a gente tinha um mini curso que era sobre a química do amor, e chamou muita atenção de muitas pessoas, né, porque a gente estava acostumado com temáticas, né, a físico-química, a química analítica, a química nuclear, e de repente tinha lá meio que, numa das últimas colocações na hora de fazer a inscrição, a química do amor. E me chamou muita atenção, porque não era uma coisa comum, né? E, assim, os outros temas, querendo ou não, todo o encontro que eu participava fora ou em Viçosa, remetia a alguma daquelas temáticas. Então, eu pensei assim, não, vou fazer algo diferente, né? Então, fui para essa química do amor. Bom, eu sei que leitura nunca é interessante, mas, né, num tipo de live, mas tem uma autora de química muito famosa, né, que é a Martha Reis, que em um dos seus livros, ela traz esse texto que eu vou apresentar para vocês agora, num dos capítulos, né? Então, ela tem uma coleção aí que todos os capítulos têm algum texto, e acho bem interessante, né, para o aluno, principalmente, essa questão aí de ter textos, né, e incentivar a leitura realmente, né? Então, eu começo com esse texto da Martha Reis, que fala sobre a química do amor, né? Então, ela fala: violência, miséria, injustiças, o que torna a vida tão bonita, tão desejada, apesar disso tudo, não há a menor dúvida, é o amor. As pessoas enxergam um mundo mais florido, repleto de possibilidades de dar certo. O amor é plenitude, é êxtase. Quando a pessoa está amando, ela se torna mais gentil, alegre, adquire um ar sonhador e vive rindo à toa. O problema é que, se o amor não for bem administrado, ele pode levar a pessoa a atitudes quase ridículas. É justamente isso que tem feito muita gente resistir aos seus encantos. Há até mesmo os que desprezam totalmente, provavelmente por medo de se expor. Acham tudo isso muito embaraçoso e indesejável. Afinal, uma pessoa que se dá o respeito não pode viver pelos cantos suspirando por alguém que a faz gaguejar e ficar rubro quando está por perto. Isso sem contar os outros sintomas: coração palpitando, respiração pesada, olhar perdido, tipo peixe morto. Muito constrangedor.
Afinal, o amor não tem nada a ver com química, certo? Errado. O amor é química, e aqui caberia dizer vice-versa. E a tão falada química do amor pelos jovens tem também relação com a química dos laboratórios e das salas de aula? Sim. Vamos entender de maneira simples a relação da química com o sentimento amor. Os hormônios liberados pelos órgãos masculinos e femininos, em conjunto com a suprarrenal, e que são encaminhados ao nosso cérebro, onde são recebidos por agentes específicos para influir na capacidade de reprodução e impulso sexual. Há uma relação importante entre a química, a atração e o desejo sexual. Algumas substâncias químicas, hormônios e neurotransmissores, são produzidas pelo nosso corpo em resposta aos nossos próprios impulsos internos e estímulos mentais. Os neurotransmissores são substâncias que interligam os neurônios cerebrais, são indispensáveis na ativação do impulso sexual. Então, esse textinho aí da Martha Reis, ele fala de um monte de substâncias, né? Eu peguei um trecho aqui que eu achei mais relevante na nossa discussão, e que tem tudo a ver com substâncias químicas que a ciência ainda não consegue explicar o porquê, por exemplo, né? A Maria se apaixonou pelo João. Se ela tinha o José, que era uma pessoa mais próxima, o José era uma pessoa que sempre se mostrou interessado pela Maria, mas não, ela se apaixonou pelo João. O corpo da Maria, ele eliminou essas substâncias, e essas substâncias, elas dão início a esse delírio, que a gente chama esse frenesi inicial, que a gente chama de paixão. E aí, a gente faz menção, né? Qual que era sempre, né, relacionado ao antigo mensageiro do amor, o Cupido, né? E hoje a gente sabe que o verdadeiro, né? O verdadeiro, na realidade, o principal, inclusive, é a ocitocina. Né? A ocitocina é chamada de hormônio do amor. Essa ocitocina, ela tem uma capacidade enorme, né, devido a inúmeras ligações que são feitas, né? A gente tem ali uma parte química muito pesada, que nem vale a pena a gente detalhar aqui. A gente tem pontes de sulfeto, né, pontes de hidrogênio, e essa ocitocina, ela tem um papel muito grande, porque ela está relacionada a interações sociais e físicas, né? Então, aqui a gente chama de afetos sociais. Ela também está relacionada a criar os laços sociais, os laços familiares, principalmente. É o hormônio da paixão, é o hormônio que faz com que você se apaixone por alguém, mas ele também está relacionado ao amor fraterno, o amor entre amigos. Então, quando a gente conhece alguém e essa pessoa induz a liberação dessa substância, você tem uma afinidade por aquela pessoa, né? Então, eu não fui com a cara de uma pessoa determinada. Às vezes nem conhece a pessoa direito, fala assim, meu santo não bateu com o fulano, né? E aí a gente não pode culpar, porque realmente é uma questão do nosso corpo liberar ou não essa substância. Não é uma questão aí, né? Você pode até, né, socialmente aceitar aquela pessoa, mas o seu organismo não produziu ocitocina, então, infelizmente, não vai dar liga, né? Vamos dizer assim. Quanto maior for a indução, mais você libera a ocitocina e mais você vai se lembrar dessa pessoa. Então, temos aí a famosa empatia, né, que pode ocorrer entre algumas pessoas, mas nem entre todas, tá? E a gente fala essa questão aí de são mais carismáticas, elas podem até, de certa forma, induzir mais essa produção, tá? Então, ô, Stael, interessantíssimo. Gente, à vontade, viu? Essas interações aí, eu particularmente gosto muito aí, né? Tem gente que pode realmente, né, devido a situações hormonais, realmente, né? Todo hormônio, ele tem uma questão, né? Eu entendo a sua pergunta de duas formas, né? No sentido mesmo de pessoas, né, que não vão instigar aquela produção, e no sentido hormonal também, que aquela pessoa, ela, às vezes, ela, por uma questão fisiológica, doses de ocitocina elevadas que podem, então, ter aquela pessoa assim, fulano não gosta de ninguém, né?
fulano não tem empatia por ninguém. Pode ser uma questão fisiológica também. Bacana demais. Fiquem à vontade, tá, gente? Bom, a ocitocina também, ela não está relacionada só à questão de amor, empatia e sexo, não, né? Ela está relacionada também a questões reprodutivas. Por exemplo, durante a fase folicular, né, durante os estágios finais da gestação, a ocitocina ela estimula as contrações uterinas da mulher. Então, essas contrações vão facilitar, principalmente, a questão do parto normal, tá? Tem a questão também de facilitar, né, o transporte do esperma para quando o período fértil da mulher está relacionado a uma facilitação do processo de gravidez, né? O espermatozoide conseguir chegar, né, até o óvulo, né? E é interessantíssimo porque ela induz a mãe, né, a questão do leite. Esses estímulos táteis e visuais, juntamente, obviamente, com a sucção do bebê, ele induz a liberação de ocitocina na corrente sanguínea, e essa ocitocina na corrente sanguínea vai estimular a produção de mais e mais, e aí liberação do leite pela mãe. Outra questão interessante, né? Ele é o hormônio que estimula a mãe a acariciar e cheirar o bebê, que é uma questão né, interessantíssima, né? Essa ligação, principalmente da mãe com o filho, né? Pesquisadores ultimamente relacionam também a questão da ocitocina a questões de perda muscular relacionada à idade, né? Também está relacionada à questão dos abraços calorosos, né? E poderia citar várias pessoas que eu sempre lembro, né? Nesse momento. Mais recentemente, em Israel, na Universidade de Haifa, foram colocadas doses intranasais de ocitocina. Não é toda vez que você faz isso de forma não natural, o aspecto é um pouco diferente, mas precisam de doses um pouco mais elevadas para fazer esse tipo de teste e experimentos, né? Então, ocitocina de maneira intranasal para homens, né? E aí eles começaram a relacionar fatos, imagens, né? E isso demonstrou nesse grupo que foi testado uma questão de incentivo à rivalidade do sexo masculino. Também está relacionado à fixação de memórias negativas, a ocitocina, né? Então, ela auxilia a armazenar lembranças, né? E também essa questão aí de laços negativos, né? Não só positivos. Então, na questão dos laços amorosos, há também alguns estudos que apontam a questão dos animais, né? Os animais têm uma questão aí de hormonal, né? Do hormônio do amor. E aí a gente tem duas coisas interessantes, né? A questão dos laços entre os animais, né? E aí é interessante que não só entre animais próximos, né? Pais e filhos, mas também da mesma espécie. E outra coisa que é interessante, dentro do mundo animal, relacionado à ocitocina, animais que têm comportamento monogâmico, relacionando a monogamia de animais a altas taxas de ocitocina. Então, assim, é um hormônio que realmente, se a gente fosse parar aqui, né, seria só um momento para falar sobre ele, de tão, assim, fantástico que é a ação da ocitocina no organismo, tanto humano como no organismo de algumas espécies de animais. E aí virou aquela febre de uns 10 anos para cá, a possibilidade, né, da ocitocina, através das indústrias farmacêuticas, ser desenvolvido medicamento à base de ocitocina, principalmente medicamento relacionado a questões de distúrbios mentais, tá? Então, assim, como ele atua em processos muito distintos dentro do nosso organismo, a gente ainda não conhece o que pode ocasionar em reações adversas devido à administração disso aí como um medicamento. Então, é algo que ainda está sendo pensado, vamos dizer assim. Bom, outra coisa que é interessante, também muito recente, tá? Isso aí foi até depois dessa live que a gente fez no ano passado, pesquisas mais recentes ainda, mostram a influência da ocitocina no metabolismo.
e assim relacionando a ocitocina a questões de obesidade, a um balanço energético anormal dentro do sujeito, tá? Então, realmente, é um hormônio fantástico, é um hormônio realmente que hoje seria o cupido, né? O hormônio do amor, né? E aí, para finalizar sobre isso, né? Uma pesquisa recente também que eu tive acesso, né? Inclusive dentro do curso de biomedicina com alunas do 5º período, fizeram um estudo com 29 casais, né? E aí, nesse meio entrou casais hétero, homo, né? Diversos casais. E aí, essa taxa de ocitocina foi administrada de maneira intranasal para esses casais. E aí, depois de certo tempo de uso, mostraram aspectos relacionados a essas interações todas que eu coloquei, relacionadas a desejo sexual, a excitação, a questões até mesmo relacionadas a aspectos que a gente fala, aspectos refratários do comportamento sexual como um todo, tá? Então, é um hormônio realmente que, se a gente fosse parar para falar sobre ele aqui, a gente ficaria o resto da manhã, mas nosso objetivo não é esse. Outro hormônio interessantíssimo é a serotonina, né? A serotonina está relacionada a questões de humor, né? Então, as pessoas que têm baixa na questão da serotonina normalmente são pessoas que tendem a situações de depressão, né? Então, está relacionado também a questões de ansiedade, né? Hoje, se a gente fala de hormônio, não tem como a gente separar a questão da ansiedade, né? Acho que é o mal do século, vamos dizer assim. A ansiedade, ela realmente tem levado muitas pessoas a procurar auxílios, não só através de medicamentos, mas a questões de profissionais da psicologia, né, psiquiatras e tal. A serotonina, então, ela está relacionado muito a essa questão da ansiedade. E aí é interessante porque ela faz um paralelo com a questão do aumento da felicidade. Ela melhora o humor. Por isso, baixos níveis, então, de serotonina, eles vão causar ansiedade e essa ansiedade sucessiva, né, esse baixo índice de serotonina leva à depressão, tá? Então, a ideia é mais ou menos essa aí da serotonina. Então, a serotonina, do ponto de vista químico, é uma molécula de menor complexidade em relação à molécula que eu apresentei da ocitocina, né? Ela tem grupamentos que são interessantes aí, para quem é da química orgânica, se tiver algum aluno do 3º ano aí, tem um grupo fenol ali, né? E 2 grupos amina. A baixa da serotonina também é relacionada a processos, né, de dores crônicas, como a enxaqueca. E a serotonina influencia de maneira muito direta na questão do sono, né? Então, ela é um neurotransmissor, né, que atua no cérebro, então ela faz essa comunicação entre essas células nervosas. Então, ela pode ser encontrada em diversas partes, né? A gente tem aí a serotonina encontrada no sistema digestivo, nas plaquetas de sangue, né? Então, ela está relacionada realmente a esses 4 pontos aí. Ela regula humor, sono, apetite, né? Até mesmo a questão do ritmo cardíaco e a temperatura do corpo. E é interessante porque estudos mostram também a questões de funções cognitivas. Então, há questões hoje que a gente tem aí de alunos que têm baixo nível de concentração, né? Tem uma questão de dificuldade de aprendizado, também está relacionado à questão da serotonina, tá? Então, o hormônio, realmente, na verdade, eu falo hormônio, mas ela é um neurotransmissor, na realidade. Fiquem à vontade, tá, gente? Qualquer coisa, só me interromper aí. Outro que é interessante, vocês vão ver que o nome aí, final, amina, né? É um nome que vai se repetir bastante aí, né? São grupos amina, que é esse grupo NH2 na estrutura, né? A dopamina, junto com a serotonina, estão relacionados a baixa concentração, a questão de baixa memória, né? As pessoas que têm um índice muito baixo de dopamina, elas ficam muito irritadas, né? Causam irritabilidade, uma desmotivação e a baixa da libido, né?
Com certeza, um comentário aí bacana, né, da Francisca. Ame o coração, ele é a sede do amor. É o amor que produz a alegria do encontro entre pessoas que se querem e que permite a fusão de corpos e mentes numa misteriosa realidade. É o amor que produz milagres da vida, com certeza. À vontade para falar aí também, viu, Francisca? Bom, essa questão hormonal de neurotransmissores, ela está relacionada a um monte de funções no nosso organismo, né? Então, desde mesmo a questão de paz, serenidade, a saciedade, nós temos a sertralina, até mesmo a questão do prazer, da alegria, da aventura, da dopamina, e a questão do alerta, da atenção, daquela energia, daquela vontade com a noradrenalina, né? Certa vez eu peguei um artigo da revista Super Interessante, né, que falava sobre isso, e no final tinha uma sessão de perguntas de alunos, né? Aí, quando eu vi a sessão de perguntas, eu falei, nossa, isso é a cara de uma pessoa, era um aluno que a gente tinha no Centec lá, e quando eu bato o olho, era um aluno do Centec, né? Ele falava assim, que toda vez que ele estava num lugar muito alto, ele tinha vontade louca de pular lá de cima. Então, existem pessoas que têm esse espírito de aventura, essa questão mesmo de querer sempre a adrenalina circulando, né? Então, assim, gostam desse tipo de situação. Eu, particularmente, só de ver na televisão algumas pessoas fazendo aqueles, né, slackline, aqueles negócios, eu tenho pavor à altura. Acho que quando mais velho, isso aí só vai piorando, né? Eu já não gostava mais novo, agora muito menos. Alguém levantou a mão, mas acho que foi sem querer. Bom, os neuropeptídeos, né? A gente falou da ocitocina, a gente tem a vasopressina e a endorfina. E endorfinas, na realidade, são grupos de substâncias, não é uma substância só, não. As endorfinas são aqueles que realmente fazem um papel importantíssimo na nossa vida. Eles trazem aquele sentimento de bem-estar, de tranquilidade, de estabilidade. E é interessante porque, né? O texto que a Martha Reis traz, ela fala muito bem dessa questão. Nós temos o início da paixão, aquela questão avassaladora, que é muito intensa no início, e esse hormônio, como nosso organismo se acostuma com aquele efeito, né? E aí o que acontece? Durante aquele tempo inicial, né? Você quer ver aquela pessoa o tempo todo, quer estar junto o tempo todo, aquela substância como uma droga, e ela faz a relação entre drogados e apaixonados. A maioria dos sintomas que os apaixonados têm, os drogados também têm. Então, tomem cuidado, né? Porque às vezes as pessoas acham assim, tá usando drogas. Não. Drogados e apaixonados, devido a substâncias químicas no organismo, eles têm sintomas muito parecidos, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí. E ela fala que é interessante, porque até aquela questão mesmo de se vai ser uma relação duradoura ou não, está relacionada a essas substâncias. Se o seu corpo parou naquela produção inicial, aquele relacionamento provavelmente não vai ser duradouro. E aí o seu corpo começa a produzir outras substâncias, e aí as endorfinas entram nisso. Por isso que existem aqueles relacionamentos que são muito duradouros, porque eles trazem muito mais do que aquela sensação inicial de paixão avassaladora, sentimentos de bem-estar, de estar perto da pessoa, te dá uma estabilidade emocional. E aí ela coloca até mesmo aquela famosa crise, né, que os casais passam lá dos 7, 8 anos, né, ela está relacionada à química, porque é a fase em que a troca dessas substâncias e o organismo da pessoa começa a sentir esses efeitos. Então, é nesse momento que a gente tem essa mudança, tá? E aí, nessa parte de drogas, eu finalizo com essa droga da paixão, né? Essa droga da paixão, ela está relacionada a sentimentos realmente de loucura, de arriscar, de fazer coisas que você pensa assim, ó, como que fulano ou fulana foi capaz de fazer isso pelo outro, né? Então, infelizmente, não é culpa da pessoa, é culpa da química aí também, né? Porque a substância é produzida no corpo da pessoa e leva ela a fazer aquelas atitudes que você pensar racionalmente ninguém faria. Então, essa é a droga da paixão. É a feniletilamina ou feniletilamina. Ela é responsável pelo processo da paixão, mas se você não quiser
se apaixonar por ninguém, você pode o quê? Comer bastante chocolate. Altas concentrações de feniletilamina nos chocolates. Por isso que as pessoas que comem chocolate não comem, que gostam de chocolate, não comem um bombonzinho, né? Eu lembro muito do William Bonner, um dia que deu, raramente dá entrevista, me deu entrevista falando disso. Ele acha um absurdo uma pessoa te oferecer um bombom. Tem que te oferecer, no mínimo, uma caixa. Ela tem uma concentração muito grande de alguns alimentos, como o chocolate, que te proporciona realmente um prazer intenso, para quem gosta, obviamente. Né? Para quem não gosta, arrisque a comer um chocolate amargo, principalmente, porque além de te trazer esses benefícios aí da fenitilamina, traz benefícios diversos para a saúde. O chocolate amargo hoje é uma das substâncias, é um dos alimentos, perdão, que é indicado por nutricionistas, né, você fazer uso diário. Claro, pequenas quantidades, devido a questões até calóricas mesmo. Bom, essa data aí foi interessante, tá? Eu fecho minha fala aqui, porque no dia 18 de junho de 2021, que foi um dia exato antes dessa live, que eu, o Douglas e o Carlos Gomes fizemos, a Arcelor fez, quebrando muito paradigmas, né, de uma empresa que já foi muito composta pelo seu quadro de funcionários de homens e tal. E aí, em respeito à diversidade, a Arcelor fez isso no mês de junho desse ano, tá? Estou falando ano passado, 18 de junho desse ano, tá? Eu encaixei essa foto depois. Estou aberto a perguntas, questionamentos, comentários. E no final, tá, gente? Não sai, eu vou colocar para finalizar a fala do Carlos Gomes, tá bom? Mas antes disso, se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. Enquanto isso, eu vou deixar o vídeo no jeito aqui, tá, gente? Vídeo não, é áudio. Você tem a foto dele aqui, mas é um áudiozinho. Bom, vamos lá então, né, o Carlos Gomes. Olá, pessoal, muito bom dia. Prazer em deixar essa mensagem para vocês, agradecido pelo convite. Devido a muitos compromissos no dia de hoje, não pude comparecer a esta live em tempo real, mas com muito carinho deixo essa mensagem, mais uma vez agradecendo. Depois dessas falas tão nobres, me cabe reforçar a importância da amabilidade em nossas vidas, de criar relações de amor conosco, com os outros, a natureza, o mundo que habitamos. A própria filosofia é experiência de encantamento, admiração, de amor à sabedoria. Conforme o filósofo Platão, no livro Banquete, o amor é descobrir o melhor da vida. É um desejo universal pelo bem, é deixar a própria marca no mundo, é busca pela sabedoria, pela ética, anseio de imortalidade. É descoberta desse valor, é urgente. Amar é perceber que não somos ilhas, mas pontes, como nos ensina o
o escritor João Guimarães Rosa, a vida é travessia, é passagem, é caminho. Nesse contexto, amar é uma forma de não deixar a vida passar em branco. E no amor, nós descobrimos que somos capazes de ter olhares maravilhados com as oportunidades de cada dia. Ter ideias às quais dedicar a vida, sonhar, desejar, buscar, ter aspirações, dialogar com o futuro, abraçar as incertezas, principalmente nesse momento de pandemia. Abraçar a dor, o sofrimento, a doença, o luto, as feridas, os traumas, tudo isso de um modo mais equilibrado. Amar é rever nossos estilos de vida, redescobrir as relações, a família, os amigos, criar memórias, promover encontros verdadeiros e diálogos profundos, sejam presenciais ou virtuais. Amar é criar, inovar, fazer novas descobertas, se redescobrir. Amar é viver um parto, dar passos novos, ensaiar novos caminhos, reinventar o formato, novas linguagens, novos sentimentos. Amar é recuperar nosso senso de humanidade, como escreveu Antônio Ramos Rosa. Não posso adiar para outro século a minha vida, nem o meu amor, nem o meu grito de libertação. Não posso adiar o coração. Ou ainda, como a música de Lulu Santos e Nelson Mota, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Amar é isso. É dar sabor à rotina, respeitar e aprender com a diversidade, exercitar a escuta, a gratidão, a alegria. Então, dedique-se ao que você quer fazer com sua vida e em sua vida, independente das preferências e desejos que se tem. E você experimentará a máxima da imortalidade do amor. Se dedicar a fazer o melhor que se pode, deixando a própria marca no mundo. O que define um rio é a sua origem, o impulso primordial que continua lhe dando o ser. Também se define pelo seu fim, o mar, no qual se fundem e se confundem as águas, como o rio que se defronta com o mar para desembocar e perder-se dentro dele. Também o ser humano, se sabe viver sua luta cotidiana na paciência e esperança, há de encerrar sua carreira no infinito. E nós somos os rios que vão se desembocar no mar. Tendo o mar como horizonte, cada um de nós é chamado a canalizar todas as energias e forças nessa direção, a aprofundar o leito de nossas vidas, por onde circula o melhor de nós mesmos, a potenciar todo o nosso ser para a dinâmica da doação e da transcendência. E assim, encerrando, desejo que você, aluno, familiar, professor, funcionário da Escola Estadual Desembargador Moreira dos Santos e demais participantes desse encontro, que você seja verdadeiro manancial a jorrar esperança para o mundo, como nos ensina o filósofo e pedagogo Paulo Freire. É preciso romper com as impossibilidades de hoje e assumir as possibilidades, pois só assim pode-se vislumbrar as possibilidades de amanhã. O amor a fazermos esse percurso. Então, como na música de Gonzaguinha, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. É isso. Vamos lá fazer o que será. Podemos muito, podemos mais, sobretudo juntos. Um feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos, com muito amor. Que sejam os dias mais felizes da nossa vida. Um forte abraço. Muito obrigado.
Bom, depois de Carlos Gomes aí, nem consigo falar mais nada. Gentilmente, tá, gente? Ontem ele me passou essa mensagem, era quase meia-noite, e ele fez esse áudio depois de meia-noite. Então, só tenho a agradecer aí, né, ao Carlos, né, infelizmente teve probleminha aí, Douglas, e a todos vocês que pacientemente me ouviram aí durante esses minutos aí. Forte abraço e segunda-feira estamos juntos aí. Até mais. Ô, Jorge, gostaria então, né, de agradecer esse momento, essa reflexão, né? Como a gente fala, né? Conhecer a si mesmo, né? Para depois também a gente observar, né? Porque, né? Aí como professor de química, você não poderia esquecer dessa química, né? Muito bacana essa reflexão, né? E a gente agradece muito a sua, né, participação com a gente. E agradecer também ao Carlos, ao Douglas, né, pela intenção e, né, teve esse probleminha, mas a gente fica agradecido pela colaboração, né? E que a gente, né, leve, né, realmente esse momento que a gente está vivendo, não é tão fácil, né? Mas, assim, chegando ao final do ano, a gente tem essa reflexão e é essa questão mesmo, amar mesmo, né? Amar um ao outro, amar as coisas, né, mais simples que sejam, e isso aí traz a gente uma certa leveza, porque as coisas negativas, às vezes, a gente sabe que elas existem, mas, né, nós temos que levar a vida mais leve possível. Então, assim, a gente agradece muito, né, a sua participação, a sua disponibilidade, né, que foi muito interessante, tá bom? E, né, o nosso sábado também, né, termine aí com proveitoso e a gente encerra aí o nosso dia aí de trabalho. Liliara. Francisca levantou a mão aí. Francisca, quer falar alguma coisa? Olá, bom dia a todos. Linda apresentação, viu, colega? Mensagem maravilhosa. Parabenizo aqui. E vou deixar aqui uma frasezinha aqui do Vicente, né, do Van Gogh. É bom amar muitas coisas, pois aí está a verdadeira força. Quem ama muito, realiza muito e pode realizar sempre mais. O que é feito no amor é bem feito. Nos despir, né, durante o momento que estamos próximo ao outro, é sair da presença com a presença deixada. Eu acredito que a química, né, e a física, a arte, a educação física, a história, são todas interligadas. Somos conversas, né, no íntimo de nossas histórias, e assim somos as pessoas que vamos construindo. Eu acredito que cada vez que nós, através da química, através da arte, quando nos aproximamos um do outro, pintamos um pouco o quadro do outro, e levamos um pouco da química do outro. E assim vamos nos construindo, nos despir de preconceito, nos despir de julgamentos. Quando entramos numa sala de aula, pintamos nossos alunos com os pincéis do amor. Que sejam eternizados na tela, na fotografia de uma sala de aula. É um prazer imenso estar com vocês esse ano, participando dessa família maravilhosa da Desembargadora. Não sei por quanto tempo estamos aqui, mas o tempo que nós estamos aqui, faremos dele, cada segundo, um minuto de amor. Um ao outro, com colegas, com alunos, com a comunidade escolar. E com tudo que está em volta. Essa é a minha mensagem. Ontem o Jorge me convidou, mas já estava tarde, não estava preparado nada. Mas essa mensagem estou deixando aqui para vocês hoje, nesse sábado. Obrigadão, Francisca. Show de bola. Obrigadão mesmo. E aqui eu vou deixar um restinho. Mais uma frasezinha aqui do Vicente.
Eu sonho com minha pintura e pinto meu sonho. Que assim seja. E assim será. Bom dia a todos. Obrigada. Bom dia, bom sábado, bom final de semana aí, pessoal. Obrigada, Francisco. Então, a gente agradece, né, aos pais, aos alunos que participaram aí do momento, né, que tenha aí um bom sábado, viu? E a gente agradece todos vocês aí pela presença. E Francisco também, né? Meu agradecimento aí pela mensagem maravilhosa. Obrigada. Gente, obrigado. Georges, Francisca, né? Carlos Gomes, que mandou aí para a gente esse recado. Os alunos agora, gente, vão estar disponibilizado no grupo o formulário, tá? Então, contamos com vocês. Ok. Obrigada e bom sábado. Até mais, gente. Tchau. Obrigado. Muito Obrigada. bom, obrigada, viu? Tchau. Ô, Lineara, pode parar a gravação.